dia, alunos. Sou o professor Jonathan. Estamos aqui no mestrado em Ciências Ambientais da Universidade de Cuiabá, na disciplina de Bioclimatologia. E o tema da nossa aula de hoje é radiação fotossinteticamente ativa e índice de área foliar. Então, a gente quer entender hoje como que funciona essa relação da radiação com a parte da vegetação e como que são possíveis respostas da vegetação a essa radiação e como que varia essa quantidade de folhas no decorrer de um ano. Então, por isso que hoje a gente vai ver essa relação, né, desses dois conceitos, que é a radiação fotossinteticamente ativa e o índice de área foliar. Isso aqui é uma média, tá, pessoal? Não é exato, mas assim, normalmente a radiação global, que é aquele RG, que é aquela radiação incidente que está chegando aqui para a gente, ela tem vários comprimentos de onda que estão associados a essa radiação. Então, a gente tem ultravioleta, a gente tem visível, a gente tem infravermelho. E desses comprimentos de onda, nem todos a planta utiliza para realizar a fotossíntese. A planta meio que tem uma preferência. Essa preferência é a gente colocar, tipo assim, coisas humanas para a planta, não é que ela escolheu. Mas, se a gente pegar, tipo assim, mais atrás, como a radiação visível é uma das que mais chegam aqui, meio que as plantas evoluíram aí com o passar dos anos para utilizar essa radiação como fonte de energia. Então não é por coincidência que as plantas meio que utilizam radiação visível para fazer fotossíntese, porque meio que é uma da maior quantidade de radiação que chega aqui é exatamente essa, então elas evoluíram para aproveitar essa luz e acabar utilizando. Então, essa imagem é um espectro de radiação solar, então a gente classifica as ondas, né, conforme os comprimentos de onda dela ou as frequências. A gente até conversou bastante sobre isso naquela nossa aula de balanço de radiação, que a gente precisava definir o que era uma onda curta, o que era uma onda longa. Então, esse aqui é um espectro mais detalhado, então se a gente olhar, a gente tem aqui, por exemplo, os comprimentos de onda e as frequências, e a faixa que a gente está interessado é essa faixinha pequenininha aqui, ó, que tem esse coloridinho aqui no meio. E aqui, essa parte aqui é como se tivesse dado um zoom nessa faixa pequenininha. Então, a gente está interessado principalmente nesse espectro de luz visível para estudar essa radiação fotossinteticamente ativa, que vai de 400 nanômetros até 750 nanômetros por aí. Então, a gente, antes do 400, meio que a primeira cor aqui é o violeta, então antes a gente teria o ultravioleta, e meio que a última cor desse outro lado é o vermelho, então depois a gente teria o infravermelho. Então a gente está de olho exatamente nessa do espectro aí de luz visível, né, que a gente vai usar nessa aula. Então, continuando na fotossíntese, a gente vai ter essa utilização aí, né, dessa energia para fazer a fotossíntese. Então, essa relação que a planta vai ter com a luz é importante para a gente. E isso pode servir a gente pode utilizar essa radiação que está interagindo com as folhas, por exemplo, e utilizar elas em alguns métodos que nos permitem calcular algumas propriedades dessa planta. Então, a gente vai chegar na parte do índice de área foliar, e aí a gente vai ver que hoje a gente pode aproveitar a radiação que está passando pelo dossel, meio que para a gente ter uma estimativa de quantidade de folhas que uma planta tem.
Então, esse gráfico ele representa a curva de, a curva de absorção, a curva de absorção de radiação pela planta e por trás a gente tem o espectro de onda eletromagnética, que foi aquele que a gente viu ali. Então, isso aqui é o espectro de onda eletromagnética. Então, aqui é meio que tipo assim, a quantidade de radiação que está chegando, e dessa energia, a gente tem um pico de absorção exatamente aqui, ó. Então, a planta absorve principalmente nessa faixa aqui e nessa faixa aqui. A cor verde a planta meio que não usa muito para fazer, então a gente tem a planta fazendo mais fotossíntese nesse pedaço e nesse pedaço, e aqui meio que a gente tem um buraquinho. Se a gente pensar, tipo assim, ó, a maioria das folhas, elas são verdes. A gente enxerga a planta sendo verde. Se a planta reflete verde, significa o quê? A radiação bateu na folha, ela absorveu os outros comprimentos de onda e refletiu verde. Então a gente enxerga a planta verde porque ela reflete o verde. Se ela reflete o verde, ela meio que não usa o verde para fazer fotossíntese. Então, essa imagem aqui meio que representa isso. Nessa faixa assim, meio que do verde não tem muita absorção, mas nas outras faixas aqui, para fazer fotossíntese, ela acaba fazendo mais fotossíntese, né? Então, com esse azul, com esse laranja, com esse vermelho, do que exatamente com esse verde aqui meio amarelado. Aqui está de 400 nanômetros a 700 nanômetros de comprimento de onda. Esse nano aqui é 10 a menos 9. A gente pode escrever, em vez, se não quiser escrever em função do nano, pode escrever em função do micro. E aí falar que vai de 0,4 micrômetro até 0,7 micrômetro. E aí o micro é 10 a menos 6, então a gente diminui as casas ali do número e troca aqui esse, em vez de usar nano, usa esse micro. E aí, como que a gente vai relacionar isso com a planta? Se a gente reparar, se você entrar embaixo de uma árvore e você meio que olhar para cima, você vê esses espacinhos abertos em que a radiação pode passar. E aí isso foi utilizado para desenvolver um método de que, assim, a pessoa que desenvolveu teve a seguinte ideia: quanto mais luz passar, significa que eu tenho menos folha na árvore. Então, tem como a gente desenvolver um método matemático que consiga me estimar essas quantidades. Se eu souber a radiação que está passando, a radiação que está em cima, a radiação que passou, eu consigo fazer uma matemática aí e descobrir isso daí. Então, essa meio que foi a ideia de quando foi relacionar essa quantidade de folhas com a questão da radiação, e da radiação fotossinteticamente ativa, principalmente porque é essa que a planta vai usar e vai absorver mais, e essa radiação meio que é mais frequente ali, né, que está chegando. Então, a gente vai, para a gente meio que caracterizar essa quantidade de folhas, a gente vai determinar um índice, que vai falar uma área de folhas para a gente, para a gente entender melhor. Então, a pessoa que a gente tem uma lei que é bem utilizada na química, por exemplo, que ela fala assim, como que uma determinada propriedade, ela é absorvida quando ela está cruzando um determinado material. Então, essa lei do Beer, ou tem o Lambert e o Beer, tem uma lei que meio que fala, tipo assim, ó, tem uma propriedade que está atravessando um meio, e essa propriedade ela vai meio que diminuindo conforme ela vai passando por esse meio. Então, o Mons e o Saek, em 1953,
pegaram essa ideia e aplicaram para uma radiação que passa por dentro de um dossel. O que é o dossel? É a parte de folhas ali, né? Se a gente tem uma árvore, dossel é essa parte aqui, né? Acho que vocês já conhecem esse termo já, né, pessoal? Dossel. Conhecem, pessoal? Não conhecia, não. Então, a gente chama de dossel. Tipo assim, imagina que a gente tem várias árvores. Dossel é esse pedaço aqui, ó, só da parte das folhas. A parte vazia que fica aqui embaixo do tronco não entra no dossel, é só da onde que tem principalmente as folhas até o finalzinho aqui, né? A gente chama isso de dossel. Então, esse Monce e Saek, eles desenvolveram o método deles pela quantidade de radiação que atravessava esse dossel. Então, como que é mais ou menos a ideia do índice de área foliar? Ela vai ser uma relação que expressa a área de superfície foliar por uma superfície de solo. Eu coloquei mais ou menos uma animação aqui, ó, só para a gente ter uma noção. Cada quadradinho desse, a gente pode supor que tenha 1 metro quadrado. Então, essa árvore, ela tem, por exemplo, aqui, ó, 5 metros quadrados de, como se fosse assim, de sombra, vamos dizer assim. A gente, essa árvore, ela preenche 5 metros quadrados de área aqui no solo. Só que se a gente pegar as folhas dela, como a árvore ela tem uma determinada altura desse dossel, se a gente for pegar as folhas e somar a área de todas as folhas, não necessariamente vai ser igual essa área que foi preenchida aqui no solo. Então, normalmente, essa área vai ser maior. Então, se a gente conseguisse, tipo assim, ir acumulando essas folhinhas aqui e a gente visse quantos metros quadrados de folha a gente ia ter, e aí eles são sobrepostos, né, porque a árvore tem uma determinada altura, então a gente teria esse índice. Então, esse índice de área foliar, que é o IAF, que a gente vai chamar ele, a gente pega essa quantidade de área de folhas e divide pela quantidade de área de solo que essa árvore faz. A gente pode imaginar também, de repente, sei lá, se a gente imaginar um sol aqui bem no zênite, aqui, ó, bem a pino, e imaginar como que seria essa sombra aqui, ó. Então, essa área aqui embaixo seria exatamente essa área projetada por essas folhas aqui embaixo no chão. Então, a ideia é assim, pega a quantidade de área de folhas, então, e divide pela quantidade de área de solo que essa planta ocupa. Então, se a gente tiver 30 metros quadrados de área de folhas e 10 áreas de solo, a gente divide esse 30 por 10 e vai ter um índice de área foliar 3. Então, quanto maior o índice de área foliar, maior é essa quantidade de folhas em função de uma área de solo. Então, é essa relação que a gente usa. E essa relação é importante porque esse índice de área foliar, ele não é constante nas vegetações no decorrer do ano. As plantas, elas ganham folhas, elas caem as folhas. Então, esse índice de área foliar, ele é variável. E você monitorar isso é uma maneira de você estar entendendo como que está funcionando ali o seu sistema, né? Porque essa queda de folhas e você fazer novas folhas é uma resposta da planta ao sistema. Então, conforme você vai tendo secas, chuvas, a planta se desfaz da folha, cria novas folhas, e aí esse índice não é constante no decorrer do ano. Então, por isso que é interessante a gente monitorar, né, o índice de área foliar da vegetação. Outra coisa também que é importante é que, assim, vocês já sabem o que é uma serrapilheira? Sim. Foi falado Então, lá em ecologia. então,
Se diminuir o índice foliar de uma árvore, se diminuir esse índice de área foliar, significa que as folhas dela caíram, né? O índice de área foliar quer dizer que as folhas caíram. Então, se as folhas da árvore caírem, o que vai acontecer com a serrapilheira? Vai aumentar. Vai aumentar. Quando essas folhas se decomporem, o que vai acontecer com a emissão do carbono? Vai aumentar também. Vai aumentar também. Então, meio que de uma forma indireta, esse índice de área foliar vai estar correlacionado com a produção de serrapilheira e vai estar correlacionado com a emissão de carbono desses ambientes. Então, é mais um parâmetro que você consegue monitorar numa vegetação, numa floresta, para você tá analisando nesse sentido, tanto de emissão de carbono quanto para outras coisas. Se a gente pensar num clima urbano, e vamos imaginar uma pracinha. E aí, essa pracinha, a gente, sei lá, a gente tem um coqueiro, vou fazer um coqueirinho aqui, e a gente tem essa outra árvore. Quem que vai ter índice de área foliar maior? A outra árvore, né? A outra árvore. E aí, se a gente pensar agora, tentar correlacionar com a temperatura, se a gente coloca uma pessoa aqui embaixo, uma pessoa aqui embaixo, o que vocês acham que talvez vai estar mais quente? Próximo do coqueiro, hein? No coqueiro vai estar mais quente, por quê? Que a gente pode pensar Tem menos área foliar. Tem menos área foliar. Então, a gente também passa pode mais radiação, né? Exato, passa mais radiação. Então, de repente, para um ambiente urbano, de repente, numa praça ou num parque, a gente pode relacionar que talvez a presença de você ter um índice de área foliar maior quer dizer que você vai ter uma sombra maior. E, concomitantemente, você pode ter uma temperatura menor. A gente já estudou nas aulas de evapotranspiração que a presença de vegetação faz com que a umidade aumente. Então, também pode melhorar, de repente, uma sensação de conforto térmico de uma pessoa, porque muito seco também não é legal você ficar num lugar que tem umidade muito baixa. Então, a gente também consegue relacionar essa parte de vegetação e esse índice de área foliar também para isso. Lutero, você quer falar alguma coisa? Essa área foliar, em relação à área do solo, é a projeção dela no solo ou Exatamente. não? Exatamente. A área do né? solo é a projeção da árvore. Isso. Nossa. Então, ela pode-se dizer que o IAF, o máximo que ele pode chegar é a 1? Não, porque a área ele pode ser menor e pode ser maior, depende da quantidade de folhas que vai ter. A área de solo meio que sempre vai ser a mesma, mas porque é a projeção da árvore aqui embaixo, né? Só que a área foliar depende da quantidade da quantidade de folhas, da área que as folhas dessa árvore vai preencher. Então, se for uma árvore muito folhosa, se você somar a área de todas essas folhas, essa área vai ser maior do que a área de solo. Então, a gente vai ter um IAF maior que 1. Agora, caso seja um caso que a planta não tenha nenhuma folha, ou tenha uma ou duas, três folhinhas, então essa área foliar vai ser menor que 1, que também pode ocorrer. Essa área foliar, ela está diretamente ligada com a área que tem radiação solar, que recebe radiação solar. Então, você pode utilizar a radiação solar para estimar esse IAF. Então, a gente vai ver um método daqui a pouco que aproveita da radiação solar que vai passar por esse dossel para a gente estimar esse IAF. Porque se a gente pegar, tipo assim, na prática, para eu medir isso aqui de verdade mesmo, eu teria que medir a área de folha por folha da árvore inteira. Que meio que é uma coisa meio que impossível você, folhinha por folhinha, medir a área. Então a gente precisa de alguns métodos que deem uma estimativa. E aí a gente pode aproveitar exatamente a radiação solar, a radiação fotossinteticamente ativa, para estar fazendo essa estimativa.
Essa fórmula que eu estou mostrando agora é uma fórmula, tipo assim, mais genérica, né? Ela é, tipo assim, para definir o conceito de ser uma divisão de áreas, metro quadrado por metro quadrado. Tanto é que, como ela vai ser um índice, né? Então, ela não vai ter uma unidade de medidas. Porque se eu pegar aqui, eu posso falar assim, ó, metro quadrado por metro quadrado, eu posso cortar. Então, não tem unidade de medida. Só que como é metro quadrado de folha por metro quadrado de solo, os artigos costumam manter esse metro quadrado por metro quadrado, para manter essa noção, né, de que você tem uma área de folhas dividido por uma área de solo. Então, só a área foliar, se eu só medisse a área das folhas, aí sim, medida em metro quadrado. Então, só essa área aqui de cima. Agora, se eu divido isso pela área do solo, que foi projetado ali pela árvore, aí eu vou ter o índice de área foliar, que vai me dar essa relação aí de quantidade de folha por quantidade de solo que está ali embaixo da árvore. Só voltando na realidade. Esse índice, ele é mais ou menos assim, baseado no sol afino, Normalmente os métodos que... Porque assim, se eu tirar essa animação aqui. Dependendo se você for usar essa parte da radiação, se você usa o sol entrando, por exemplo, na diagonal, deixa eu desenhar aqui nessa árvore. Se o sol está aqui e a radiação entra assim, você meio que tem um caminho maior do que se o sol estivesse aqui e tivesse que atravessar a árvore assim. Então, os métodos normalmente pedem que você faça com o sol a pino. Que você faça com o sol o mais alto possível, porque se você pega tipo no pôr do sol ou no nascer do sol, esse caminho que a radiação vai percorrer por dentro da árvore é maior, e aí vai dar a sensação de que o índice de área foliar é maior porque ela percorreu esse caminho maior aí. Então, normalmente os métodos que utilizam radiação para calcular isso, normalmente utilizam com essa radiação aí do meio-dia, por aí. Entendeu? tranquilo. Você está vendo se tem alguma correlação com a incidência do calor, da temperatura do solo, né? O fluxo de calor, né? Porque em diagonal a projeção da sombra é bem maior do que o sol aqui. Exato, né? exato. Por isso que assim, essa projeção tem que ser uma projeção que seja perpendicular ao solo aqui. A gente fala sombra como se fosse uma analogia para uma projeção, não que realmente a gente não é que essa área de solo é a sombra da árvore. Não, ela é essa projeção perpendicular aqui da árvore no solo. Aí é como se seria se o sol tivesse a pino e fizesse uma sombrinha ali embaixo. Entendido então, pessoal, o que é um índice de área foliar? Tranquilo. É uma relação de área de folhas por área de solo que a árvore ocupa. Então, a gente faz essa divisão e o número que dê lá é o índice. Algumas nomenclaturas comuns, pessoal, que vocês vão encontrar em artigos, e é bom às vezes a gente ficar atento, porque às vezes a gente acostuma a usar um termo, acostuma a usar um nome de um sensor, e aí vocês vão ouvir as pessoas falando, e aí você não vai saber o que é. Então, radiação fotossinteticamente ativa, se a gente pensasse numa sigla em português, tinha que ser radiação fotossinteticamente ativa, tinha que ser RFA. Só que o pessoal meio que acostumou a chamar essa variável pela sigla dela em inglês, que é Photosynthetically Active Radiation, que fica PAR. Então, vocês vão ouvir muito as pessoas falando, radiação par para cá, radiação par para lá, um sensor que mede par, e nananana. Sempre que vocês ouvirem essa palavra par, tá falando da radiação fotossinteticamente ativa, porque nesse nosso meio de ciências ambientais se popularizou mais o termo par do que a sigla RFA.
Então, dificilmente vocês vão achar artigo que chame de RFA. É mais comum vocês ouvirem falar de par, ou radiação par. Inclusive, radiação par fica até repetitivo, né? Porque par já quer dizer radiação fotossinteticamente ativa. Mas vocês vão ver bastante isso aí. Então, provavelmente em ecologia lá, talvez vocês já devam ter ouvido algum professor falando, radiação par, não. Mas quando vocês ouvirem, né, esse termo, quer dizer que é a radiação fotossinteticamente ativa. O IAF ainda a gente ouve em português falar bastante IAF, mas nos artigos vocês vão ver principalmente chamando de LAI, que é Leaf Area Index. Então, LAI. Então a gente usa bastante o termo em português, IAF, mas se vocês forem estudar de repente algum artigo que está em inglês, vocês não vão ver IAF escrito lá, vocês vão ver LAI. Então, colocar esses termos só por curiosidade mesmo, porque vocês vão acabar ouvindo bastante as pessoas falando. Tá, então, vamos ver alguns métodos de medir área foliar. Por incrível que pareça, pessoal, tem gente que mede IAF realmente pegando folha por folha, ou pegando, de repente, uma área média das folhas e multiplicando pela quantidade de folhas para ter uma noção do índice de área foliar. Isso dá principalmente quando a árvore, de repente, a árvore é pequena, né? Professor Oswaldo Futaí? Acho que ele saiu. Inclusive, ele quando ele estava montando um experimento dele, ele utilizava uma árvore chamada pombeiro, que ele media o IAF dessas plantas, como elas eram mudinhas, ele fazia justamente isso. Se a gente pegasse uma régua ali e medisse as seções da folha, tem como a gente encontrar alguma relação matemática para determinar essa área, e aí conta quantas folhas tem na árvore e você descobre a área foliar dela. Então, mas a gente tem alguns sensores que meio que fazem isso, como se fosse um scanner de folha, que ele meio que já pega aí uma área média. Tem gente que faz isso, tipo, faz um decalque num papel, para depois tentar medir. Então, a gente tem algumas medições que são diretas, né? A gente realmente pega a folha, mede a árvore, conta as folhas e tenta fazer isso. E, inclusive, pessoal, tem métodos que a gente chama de métodos destrutivos. A pessoa tira todas as folhas da árvore. Ela arranca todas as folhas e depois, no laboratório, vai medir essas áreas. E a gente chama isso de método destrutivo. Você meio que tem que destruir uma planta, né? Você tem que tirar as folhas dela para você medir a área. Então, tem esse método também. Outro método legal é esse de fotografia hemisférica. Não sei se vocês já ouviram falar daquelas lentes olho de peixe, que tira essas fotos assim, ó, redondinhas. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de lente. Inclusive no camelô vendia ela para colocar no celular mesmo. Você pode colocar no celular e ele faz essas fotos hemisféricas, né, que a gente fala, né, essas fotos redondinhas aí. Então não precisa ser de repente uma câmera profissional, você consegue comprar esse tipo de lente, inclusive para pôr no celular mesmo para tirar. E aí aqui, olha que legal, se a gente está tirando isso aqui de baixo para cima, a gente tem como ter uma noção, né, dos espaços que existem entre as árvores, né? Esses espaços vazios vão ter conexão, né, com o índice de área foliar, porque se tiver mais folhas, a tendência é a gente ver menos, né, esses espacinhos entre as folhagens. Então, a gente pode tirar essas fotografias e aí depois a gente pode trabalhar elas num software. E esse software, ele meio que consegue fazer essa análise, né, de contraste e ele estimar para a gente essa área foliar.
Tem aplicativo também que faz isso no celular. Eu já vi gente usando. Uma vez eu baixei, tentei usar, mas não entendi muito bem como que funcionava. Acabei não trabalhando com outros métodos. Mas isso é um jeito relativamente barato de se medir um IAF. Se você tiver uma lentezinha dessa daqui, é barata, vende na internet. Eu sei que vende no Camelô, por exemplo, Então você pode comprar uma lente dessa, pôr no seu celular, tem aplicativo na internet que você baixa, depois ele faz esse contraste aqui, ó, de pintar as diferenças, e você consegue, de repente, montar um experimento que meça uma área foliar. Então, essas informações são legais, dá para vocês, como a gente forma vocês, não só para vocês fazerem a dissertação, né? Vocês têm que sair daqui cientista, então vocês têm que ter um leque, né, de ferramentas para quando vocês terminarem, vocês serem capazes de montar os próprios experimentos, os próprios projetos. Acredito que a maioria de vocês, de repente, acaba virando professor, vai orientar os próprios alunos. Então, essa parte de IAF é bem interessante e é relativamente barato esse método aqui de fotografia e esse cálculo. Então, mais um jeito que dá para vocês fazerem também. O que pode ser feito é por sensoriamento remoto. Então, a gente tem esse NDVI, que ela é uma expressão em inglês para esse índice de diferença de vegetação normalizada. E ele serve para analisar com esse índice, com esse NDVI, você consegue estimar o IAF. Ao de você usar sensoriamento remoto para medir IAF, você consegue medir de áreas muito extensas. Você consegue fazer de uma floresta inteira. Agora, qual que é o problema de você fazer por sensoriamento remoto? É a questão da resolução. Então, você não consegue analisar um indivíduo. Você não vai conseguir analisar aquele pixel de imagem que você baixou e que você está trabalhando. Então, ele consegue fazer área muito grande, mas você não tem o detalhe daquele ponto. Então, normalmente, o ideal é você trabalhar com a equipe de campo e com a equipe de imagem de satélite e depois cruzar esses dados para ver se o sensor orbital subestima ou superestima esses resultados. Mas é mais um método que pode ser utilizado, depende do seu propósito, né, do que você tá interessado, você consegue estimar também, né, um índice de área foliar por sensoriamento remoto. Essa área de sensoriamento é muito legal, pessoal. Vai ter a disciplina aí do professor Vitor agora nesse próximo semestre. Inclusive, eu sugiro que vocês façam uma disciplina bem bacana. Eu mesmo tenho vontade de assistir junto com vocês para eu aprender mais também sobre isso. Tá. Outro sensor, esse aqui mede radiação fotossinteticamente ativa. Então, a gente normalmente chama ele de sensor quantum. Então, ele é um piranômetro. O que é um piranômetro? É um medidor de radiação. Então, a gente está vendo bastante questão de dados coletados em torre, né? Vocês viram ontem na aula de razão de Bowen que você precisa ter sensores em diferentes alturas para você medir temperatura e umidade para conseguir fazer o balanço de energia. Então, esse sensor, ele é colocado normalmente em estações meteorológicas para medir a radiação. E a diferença dele para um piranômetro normal é que o sensor dele fica aqui, ó, nessa parte branquinha aqui, e aqui é como se tivesse um filtro em que ele só faz a medição da radiação fotossinteticamente ativa. Ele não mede o espectro inteiro, né? Se for um piranômetro normal, ele mede toda a radiação que está chegando, infravermelho, radiação par, tudo. Esse aqui, o Quantum, ele é especialista em radiação fotossinteticamente ativa.
É isso, com a radiação fotossinteticamente ativa, eu vou mostrar um método para vocês daqui a pouco que você consegue calcular esse índice de área foliar se você tiver a radiação fotossinteticamente ativa. Esse aqui é um outro sensor, esse sensor aqui nosso programa tem, ele é bem legal. O nome dele é septômetro, tem gente que chama ele de barra quântica. Então, esse nome quântico tem a ver realmente com a parte da física, tá, pessoal? Não é igual esses coach quântico que tem por aí, colocar o nome da barra de quântica para vender mais barra. Ela realmente tem relação com essa parte de quântica, principalmente por causa da parte dos fótons. Porque quando a gente está falando de radiação, a gente normalmente interpreta a radiação em forma de uma onda, né? A gente faz a interpretação em forma de onda, mas a gente pode interpretar também a radiação como sendo uma partícula que se chama fóton. E aí, esse septômetro, a gente acaba chamando ele de barra quântica, porque ele dá os resultados da medida dele em quantidade de fótons, e não em watt por metro quadrado, em joule, em coisa assim. Então, por isso que o nome dela acabou ficando esse barra quântica, ou septômetro, justamente por isso, porque ele dá essa medida dele em quantidade de fótons. Eu vou mostrar depois ali a relação matemática entre fótons e ondas, etc., para a gente ver mais ou menos como que é. Mas qual que é a lógica dele? Ele tem uma barra aqui, ó, aqui nessa imagem aqui que mostrou o comecinho, mas ela é bem comprida, ela tem uns 80 centímetros. E aí, ela consegue, como ela vai ter seções em que faz sombra as folhas, outras está mais clarinho, outra parte tem sombra, ela consegue diferenciar, então, onde é sombra, para onde está chegando a radiação, e baseado nisso, ele já dá a medida do índice de área foliar. Então, ele é um sensor que dá a radiação fotossinteticamente ativa, e dentro dela, ela tem ali a continha que ela faz, e já dá o índice de área foliar. E aqui eu coloquei, esse aqui é uma imagem dele, e eu coloquei mais ou menos aqui para mostrar para vocês como que a gente mede isso na prática. Então, a gente tem que fazer uma medida do sensor sem nenhum tipo de cobertura, né? Então, com o sol incidindo direto nela, para ela saber quanto que é a quantidade de radiação que está chegando. Aí a gente pega, vai embaixo da árvore, na sombra, e aí aperta o botão de novo. Aí ele vai pegar quanto que é a radiação que atravessou aqui a árvore. E aí, por essa diferença da radiação que é fora do dossel e a radiação que é abaixo do dossel, ele consegue estimar, né, o índice de área foliar. Outro índice que é legal para a gente falar é o da transmitância. Então, transmitância vai ser um índice que relaciona a quantidade de radiação que está sendo transmitida. Então, se a gente fizer essa divisão do que chegou embaixo aqui do dossel pelo que chegou fora e dividir, a gente vai ter um valor de 0 a 1 que vai dar essa transmitância aqui, que vai ser como se fosse uma porcentagem, né, de quantidade de radiação que atravessou a árvore. Então, quando usar esse sensor, faz medida fora, faz medida embaixo, e aí a gente tem essa medida, né? Se a gente tivesse aula presencial, a gente ia fazer um exercício prático disso. A gente ia procurar uma árvore lá no campus e ia medir esse IAF na hora, né? Para a gente aprender como que usa o sensor e tal. Vamos ver semestre que vem, não sei como que vai ficar essa função, ou de repente ano que vem. A gente vê, a gente pode combinar um dia aí para usar. E aí eu mostro o sensor para vocês e mostro como que faz as coletas e tal. De repente algum de vocês possa vir a trabalhar com índice de área foliar, então se precisar de alguma ajuda minha aí para aprender a usar e tal, a gente pode combinar isso aí para semestre que vem. Então a gente tem esse índice, né, de transmitância, que se eu pegar essa radiação par que chegou, né, embaixo, e pegar a radiação par que foi fora, eu tenho a transmitância.
Se eu pegar 1 menos esse valor da transmitância, eu vou ter uma absortância, que seria o tanto que a árvore absorveu, o tanto que ficou para a árvore, o tanto que ela vai acabar utilizando ali, absorvendo, e aí tanto fazendo fotossíntese, quanto gerando aquecimento mesmo de simplesmente ser absorvido, né? Essa massa de folhas que tem ali. Então a gente pode fazer isso daí. Tá. Então a gente chega na equação do Lambert-Beer, que foi proposta por aquele Monsi e Saek, que eu citei ali atrás, que é uma equação que nos permite calcular o índice de área foliar em função das radiações. Então, a gente tem esse par incidente, então é aquela radiação que está chegando fora do dossel. A gente tem esse par trans aqui, que vai ser a radiação que vai ser transmitida pelo dossel, que vai ser a radiação que está chegando abaixo, né, que a gente viu ali agora. A gente vai tirar o Ln dessa divisão, então o índice de área foliar depende desse logaritmo natural, porque essa absorção que vai ocorrer pela radiação é uma absorção que é exponencial, então não é uma absorção linear, então ela vai depender disso. E a gente tem um coeficiente aqui, uma constante K, que a gente chama de coeficiente de extinção de luz. E esse coeficiente, meio que cada espécie arbórea tem o seu coeficiente. Então esse coeficiente ele vai dar algumas informações, assim, ele é relativo meio que ao formato da copa, e porque isso meio que influencia. Então a gente coloca esse coeficiente para fazer um ajuste, porque a gente pode ter uma árvore que tem copa tipo assim arredondada, a gente pode ter de repente um pinheiro. Então cada árvore tem um tipo de copa, um tipo de dossel, e aí a gente tem esse coeficiente que é relacionado a esses formatos. Então, tem na literatura, se a gente procurar, tipo assim, coeficiente de extinção de luz de árvore tal. Provavelmente alguém já mediu. Caso não tenha medido, isso pode ser também, inclusive, um trabalho que alguém pode realizar. Vocês podem realizar. Porque a gente viu vários métodos de medir IAF, a gente tem o sensor que mede esse aqui, só isolar matematicamente isso aqui, isola esse K, e aí você pode determinar esse coeficiente de extinção de uma determinada espécie. Então, inclusive, isso é uma coisa que pode ser feita. Então, essa equação aqui que a gente vai fazer o exercício que eu mandei lá no grupo. A gente vai fazer no Excel, e aí a gente vai montar uma planilhinha para a gente analisar, né, essas relações das radiações com o índice de área foliar. Quando eu falei lá da parte quântica, lá da barra quântica, a gente tem uma unidade de medida que se chama Einstein, que ela mede a energia de 1 mol de fótons. Mol, não sei se vocês lembram das aulas de química de vocês, 1 mol é um número que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, você pode ter 1 mol de qualquer coisa. Se você falar que você tem 1 mol de alguma coisa, significa que você tem 6,02 vezes 10 a 23 coisas dessa que você falou. Então, quando a gente está falando de átomos, fótons, coisas que normalmente tem muito, e é mais fácil a gente representar utilizando mol do que utilizar números que tenham essas potências tão grandes. Então, a gente tem uma equação que relaciona a energia de um fóton relacionada à frequência dele. Então, a gente tem essa fórmula genérica aqui, ó, que a gente tem a constante de Planck multiplicado pela frequência do fóton, aí a gente sabe qual que é a energia que está associada. Se eu multiplico 1 mol de fóton por isso daqui, eu vou ter um Einstein. Então, esse Einstein é uma medida de energia. Então, a gente pode transformar quantidades de fóton em joules, para a gente ter essas medidas em joules. Então, esse septômetro que eu mostrei para vocês, a tal da barra quântica, ela dá a medida dela em mol de fótons. E aí, se a gente joga nessa relação aqui matemática,
da questão dos fótons, né? Se eu pego a quantidade de fótons que ela mediu e multiplico por esse HF aí, eu vou ter isso em Joule. Então, é uma coisa que pode ser transformada aí para calcular. Só antes da gente fazer o exercício, aqui está um artigo que a gente enviou para essa revista de Ibero-Americana de Ciências Ambientais, em que a gente fez uma avaliação desse método do Lambert-Beer, né, que a gente viu ali, para estimar, né, índice de área foliar. Então, a gente mediu no Parque Bonifácia diversos pontos de IAF e de radiação. Então, esse aqui é meio que o resultado, né, que a gente encontrou lá. Esse gráfico representa principalmente o resultado. Vamos olhar aqui embaixo, ó, nesse de baixo aqui primeiro. As barras são o índice de área foliar. Então, quanto maior o índice de área foliar, mais folhas. E olha a transmitância como que fica, ó. Ela é o inverso, né, do índice de área foliar. Isso faz sentido, né, porque quanto mais folha, menos radiação passa, ou seja, menos radiação é transmitida. Quanto mais folha, menos radiação passa, quanto menos folha, mais radiação passa, por isso que a gente tem esses comportamentos inversos. Aqui em cima, a gente tem a radiação que é transmitida pelo dossel, e aqui na direita, o que foi incidente fora do dossel. Notem essa unidade aqui, ó, que diferente, ó. Ela é micromol por metro quadrado por segundo. A gente já aprendeu nas outras aulas que, quando a gente fala de fluxo, a gente sempre tem alguma coisa por metro quadrado por segundo. E aí, o sensor lá que eu falei para vocês, ó, ele dá essa medida em mol. Mol de quê? Mol de fótons. Então, eu tenho que pegar... E aqui é micromol, então é 10 a menos 6 fóton, porque um mol é coisa pra caramba. Então, eu pego 10 a menos 6 fótons, e aí eu faço aquela continha. Se eu quiser fazer isso aqui virar joule, faço aquela continha, aí esse micromol vira joule, aí esse joule sobre esse segundo aqui vira watt, e aí a gente chega no watt por metro quadrado. E a gente já está acostumado. Em relação à unidade de medida, ó, notem que esse IAF também está metro quadrado por metro quadrado. E a radiação incidente, pessoal, como ela é fora do dossel, ela tem que acompanhar o padrão de radiação solar. Então, ter radiações maiores no verão, por exemplo, e radiação menores nos outros meses. A transmitida, ela meio que vai ter que ficar seguindo a quantidade de folhas. Essa incidente aqui, ó, teve um mês que, esse mês aqui, ó, ficou baixo, que em teoria não deveria ficar, né? Deveria acompanhar a curva aqui. Mas como as coletas eram mensais, provavelmente esse dia talvez estivesse meio nublado, alguma coisa assim, que acabou ficando menor a radiação comparado com os outros. Mas essa incidente tem que acompanhar o Sol, né? Porque é a radiação que está chegando normal naquele lugar. E aí a transmitida, ó, se a gente olhar essa aqui que está sendo transmitida, que é essas bolinhas brancas, elas meio que acompanham o gráfico aqui da transmitância e tem o comportamento inverso, né, do IAF. Então vamos a gente lá para a planilha que eu enviei para vocês, para a gente fazer um exercício, para a gente montar lá. Mandei lá no grupo. Vou compartilhar a minha aqui com vocês. Então, pessoal, nessa planilha que eu enviei para vocês, dei ela com duas abas, igual eu fiz no outro exercício. Então, dessa aba da direita aí já está respondido já.
A gente vai, mas aí a gente monta na da esquerda a gente monta na da esquerda esse nosso novo agora. Vocês estão vendo meu Excel aí? Sim. Sim. Então, pessoal, para montar a fórmula do ln de alguma coisa no Excel, é só escrever ln mesmo que ele faz a fórmula. Então, assim, pessoal, montem aí essa planilhinha de vocês. Então, por exemplo, quem que vai ser o IAF? Vai ser 1 dividido por K. Então, a gente pode montar aqui 1 igual. Eu gosto sempre de organizar nos parênteses, né? Então, eu vou pegar 1, vou dividir pelo K. O K está aqui embaixo, tá? Na B15. Fecho parênteses. Como esse K sempre vai ser o mesmo, né? Para todos os cálculos, então a gente pode colocar ele no cifrão, né? Cifrão antes e depois aqui do B, para ele ficar travadinho. Aí a gente multiplica isso pelo quê? Pelo ln. Aí abre o parênteses. E aí a gente vai dividir, ó, a par incidente, que está no B2, e vai dividir pela par transmitida, que está no C2. Fecha parênteses. Aí aqui a gente já tem o IAF. Então, a gente está supondo aqui que sejam dados de um ano. Então, a gente tem aqui de janeiro até dezembro. E aqui, alguns dados de par incidente, par transmitido e IAF. A transmitância é só a gente dividir o abaixo do dossel pelo fora. Então, quem é fora aqui é o incidente e transmitido é quem está abaixo. Então, é simplesmente dividir, né, esse aqui por esse outro. A gente vai ter a porcentagem de radiação que está sendo transmitida. Então, pessoal, montem aí a de vocês aí e aí a gente faz a interpretação daqui a pouquinho. Outra coisa também, pessoal, conforme vocês forem montando, façam os gráficos das radiações, façam gráficos da transmitida, da incidente, façam gráfico do IAF, façam gráfico da transmitância, e aí a gente vai tentar interpretar juntos aí esses gráficos para a gente discutir. Eu vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou pegar um café aqui. Mas aí eu vou ficar... Só vou pegar o café e já volto. Eu vou ficar por aqui e vocês vão tirando dúvida comigo.
E aí, pessoal, estão conseguindo fazer? Essa parte da transmitância, vocês podem colocar em porcentagem, se vocês quiserem. Acho que fica mais legal para interpretar. Oi, professor. Deu certo. Deu certo, Isabel? Aham, coloquei em porcentagem também. Tentem faz os gráficos. Eu fiz um aqui de todo mundo junto. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer tipo assim, os 4 gráficos separadinhos. Pessoal, só para esclarecer, à tarde não tem aula, tá? A gente antecipou para para sexta de manhã. A gente já fez a aula que seria de tarde, tá? Então, depois agora daqui da aula de manhã, vocês já vão estar liberados, beleza? Beleza, professor. Todo mundo conseguiu fazer? Tem alguém que tá enrolado, quer ajuda? Professor, eu estou tentando fazer o gráfico. O senhor usou a tabela dinâmica ou foi no Excel direto? O gráfico que eu inseri foi aqueles gráficos recomendados. Ah, tá. Seleciona esse meu que está aqui na tela, eu não tá a transmitância junto. Ah, tá. Aí eu fui no gráficos recomendados e aí lá eu peguei o combinação. Ok. E aí aqui eu fui colocando quem eu queria coluna, quem eu queria linha. Ah, tá. Beleza. Esse aqui nosso a gente coloquei o IAF de coluna. Tá, e a F de coluna? Mas assim, não é obrigatório pôr ele de coluna, mas eu achei que ficou legal para fazer um contraste. Tá. Daí ficou radiação bolinha e IAF coluna. Tá. Aí se você marcar aqui eixo secundário, ele abre aqui na direita, aqui também um outro eixo. Tá aparecendo essa janelinha aqui para vocês, que eu abri aqui, do tipo de gráfico? O Excel às vezes ele esconde. Tá sim? Sim. Sim, apareceu. Então, aí eu fui aqui nesse combinação, né? E coloquei aqui. Uma coisa que eu apanho com esse Excel é para editar os gráficos, sabe? E faz eu ficar meio grilado com ele. De, por exemplo, colocar nome nos eixos, coisas assim. Eu tenho que aprender mais. Hein, Jonathan? Oi. Tudo bom? Oi, Henry. Olha só, aquele gráfico que você mostrou pra gente, um que era parecia um gráfico de célula 3D, Ah, sim, sim. lembra? Então, esse gráfico não tem jeito de fazer no Excel. Ah, é? Cara, fucei tudo que eu conseguia olhar, ele não faz gráfico 3D com 3 eixos. Aliás, desculpa, com 3 variáveis. Ele faz com 2 variáveis e dá uma tridimensão para o gráfico, entendeu? Assim, ele não consegue relacionar as 3 para ficar daquele jeito. Uhum. Mas, Então, assim, por aqui, cara, não consegui fazer, de jeito nenhum. Mas eu admito que até naquele outro programa, eu penei também para conseguir encaixar as 3 variáveis, porque
Você tem a temperatura com várias profundidades, mas aí tem os horários também, e aí tem que organizar. Porque às vezes se você coloca uma coisa tem que ser em coluna, mas às vezes você coloca em linha, aí não dá certo. Também foi tipo assim, complicado. Mas depois que você faz, né, fica pronto, aí você faz para sempre. Mas assim, pessoal, eu tenho que mostrar para vocês esse programa para vocês utilizarem. Porque assim, vocês estão vendo estatística no R, né? Na disciplina, vocês estão fazendo no R. Sim, isso aí. E no R vocês meio que têm que programar os códigos para rodar as coisas que vocês querem, não é? Tipo assim. Isso mesmo. Então, assim, é ótimo fazer assim, porque meio que abre sua cabeça para o passo a passo de como o cálculo da estatística está acontecendo. Mas, às vezes, você pode querer, tipo assim, uma coisa mais direta. Tipo assim, eu queria só apertar um botão e ele já me dá, sei lá, a média. Ele já me dá uma regressão linear, ele já me dá um teste de normalidade. Então, tem uma porrada de softwares que fazem isso, entendeu? Então, esse que eu queria passar para vocês, ele, além de fazer o gráfico, ele também faz estatística. Então, normalmente as estatísticas dos meus artigos eu faço tudo nele. Eu tenho que, tipo assim, passar para vocês e a gente tirar depois um horário para ensinar vocês a mexer. Pessoal, os resultados? Conseguiram terminar? Tem alguém fazendo ainda? Consegui terminar. Também terminei. Vamos interpretar. Deu certo também. Tá. Então, assim, ó. Não sei se está pequenininho. Vocês conseguem ver que aqui tá essas linhas azuisinhas aqui, ó. Até cliquei nela aqui, ó. Sim. Essa é a radiação incidente. E aí, aqui embaixo aqui, ó, no eixo X, tá os meses, né? De 1 a 12. Então, se a gente olhar esse padrão dessa radiação, tem como a gente saber, por exemplo, mais ou menos qual foi o local que foi coletado esses dados? Baseado nesse padrão de radiação? O que vocês conseguem afirmar para mim, assim, de discussão? Por esse padrão de radiação, dá para saber mais ou menos o hemisfério que isso foi coletado? Eu acho que sim, professor. Foi. Por esse padrão. Eu acho que sim, porque cada ponto no planeta tem você vai variando o local, né? Deve variar a incidência do ângulo, o ângulo de incidência dos raios, né? Uhum. E aí, teoricamente, se você está num local, você tem mais ou menos o padrão desse ângulo aí, ele vai dar um índice de radiação diferente de outro local. A gente olhar isso aqui, por exemplo, ó. Em junho, menos radiação, e em dezembro e janeiro, mais radiação. Onde que tem esse padrão? Hemisfério sul. Hemisfério sul. Né? Hemisfério sul, maravilha. Então, meio que olhando isso aqui, a gente já tem essa noção. Então, a radiação incidente, ela é tipo assim, é fora da floresta. A gente pode pensar que é acima do dossel, né? Ou, se for uma árvore sozinha, do ladinho. Então, é a radiação que está sendo incidente diretamente do Sol. Esse método, pessoal, que para fazer IAF, ele recomenda que essas coletas sejam sempre assim, o mais próximo possível ali do meio-dia, para a gente sempre ter o sol mais alto possível ali para fazer a coleta, para a gente não ter essa incidência de raios passando na diagonal ali da árvore. Se ela passar de cima para baixo, é melhor. Então tá. Aí, vamos olhar agora o IAF. Essa planta, né, essa árvore, ela tem mais folhas no final do ano, né?
e menos folhas aqui no meio do ano. Por que será que isso acontece, pessoal? Por conta das chuvas, né, professor? Com Eu o acho quê? que a chuva é mais Aham. abundante. As Certo. chuvas são mais abundantes aqui no início e no final do ano, e o período de seca é no meio do ano aqui Aham. no hemisfério sul. Maravilhoso. O que acontece no meio do ano que tem a seca, né? E o que isso tem a ver com a árvore ter menos folha na seca? Ela, Ela ela libera as folhas para diminuir a evapotranspiração. Exato. Então, se você tem folha e não tem água, se você continuar evapotranspirando, a planta vai perder aquele que a gente fala aquele turgor dela, ela vai murchar e aí vai acabar morrendo. Então, meio que isso é uma defesa, né, da planta, ela evoluiu para ser assim, que se não caso não tenha folha, ela perde. Quando começar a chover, por isso que quando começa a chover, a gente vê sempre tudo bem verdinho e tal. Tem água disponível, ela corre para fazer fotossíntese e repor essas folhas que ela perdeu. E aí o que vai acontecer com o índice de área foliar? Começa a subir de novo. Então a gente meio que consegue ver isso analisando esse índice de área foliar aí dessa suposta floresta aqui que a gente está analisando. Se a gente olhar aqui, ó, nos nossos resultados aqui, ó, transmitância foi maior em julho. E coincidentemente, o IAF também foi menor em julho, de acordo com esse gráfico nosso aqui. Faz sentido, pessoal, isso? Transmitância ter aumentado e o índice de área foliar ter diminuído? Sim, né? Tem menos folha, a radiação vai passar mais facilmente, né? Aham. Belezinha. Outra coisa que é interessante, ó, que a radiação transmitida, a menor ocorreu em junho. Então, não necessariamente o IAF sempre responde junto com a transmitida. Se a gente olhar na equação, o IAF ele responde para essa divisão aqui, ó, do incidente pelo transmitido, que é exatamente a transmitância, né? Isso aqui, ó, esse fator aqui, que está na conta do IAF, ele é um fator inverso, né, da transmitância. Então, quanto maior a transmitância, menor o IAF. Então, o IAF ele responde mais à transmitância do que necessariamente somente à radiação que está sendo transmitida, porque depende também da radiação que está sendo incidente. Então, se a radiação que está sendo incidente for pequena, vai acabar também diminuindo a quantidade que está sendo transmitida. Então, é mais a ver com a transmitância, né, do que simplesmente a radiação que é transmitida. Entendido essa parte aqui também, pessoal? Sim. Beleza, todo mundo? Sim. Tá, então, Beleza, pessoal, professor. a parte de radiação fotossinteticamente ativa e índice de área foliar que a gente tinha era isso. Então, alguém tem alguma dúvida de alguma coisa que possa ter ficado para trás aí? Não? Então tá, pessoal, vou encerrar a gravação aqui.